tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, a nossa professora assistente Rosário. Boa tarde, Rosário. Depois eu vou ver minha amiga Rosário, a professora lá embaixo. Depois eu vou dar uma voltinha aí, viu, Rosário? Boa tarde ao nosso diretor de imagem, Isnaba. Boa tarde. Olha aí, gente, que surpresa. Ontem eu tive a surpresa da Luzia, né? E agora a surpresa aí do Jack Souza, lá de Betânia. Boa tarde, Jack. Seja bem-vindo. O Jack dando uma voltinha aí, né? Nas aulas. Eu acredito que ele esteja visitando cada professor, né, Jack? Só falta você vir aqui, né? Visitar os estúdios. Não é verdade? Saudades também. Felipe, boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula, né, da disciplina de Ética e Relações Interpessoais. Não é verdade? E vamos falar hoje das 5 dimensões da ética empresarial. Bom, durante todo o semestre, nós falamos sobre a ética e sobre a relação interpessoal, né? Olha aí, na realidade é que eu estava com saudade das aulas e resolvi assistir uma aula hoje. Eu tenho certeza que você vai passar em cada aula para ver o professor, né? Para matar a saudade. Passe em todas as aulas e mate a saudade. Tá de férias na UAP, muito bem. E agora os alunos voltando de férias, né? Eu espero que tenha sido umas férias maravilhosas, né? Ontem já estive com vocês, certo? Do curso técnico de administração, conversamos um pouquinho. Já passou na aula do Loyola. Eu creio que o Gilvan deve estar aqui do lado, né, Isaba? Gilvan está aqui, o Galvão também eu acho que está por aqui, o Jorge, estão tudo por aqui, tá? Então vamos lá, a professora está com a garganta meio irritada, viu? Então vou falar devagar, gente. Se eu estiver falando rápido ou se eu estiver falando devagar, por favor, falem alguma coisa aí, tá certo? Bom, durante todo o semestre a gente vem falando sobre ética e relações interpessoais, não é verdade? Durante todo o semestre passado, nas aulas a gente aprendeu vários conceitos, vários estudiosos falando sobre a ética, o que significava ética, né? O que era a ética, a gente viu que tinha, olha, Edilene, boa tarde, seja bem-vinda, que tem a ética profissional, temos a nossa própria ética, que é o nosso comportamento diante uma situação, diante uma cultura, diante um ambiente, não é verdade? Temos a ética empresarial, que é o código de ética das organizações. Isso a gente viu, né? E aqui no tema de hoje, nós vamos ver as 5 dimensões da ética empresarial. Dentro dessas dimensões, vocês verão o quê? Que dentro de uma das dimensões, né, nós temos aqui das 5, a sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa, tá? Sustentabilidade, vocês irão lembrar daquela aula onde a gente falou sobre o tripé da sustentabilidade, que é o triple bottom line, né? Que a gente viu o aspecto que sustentabilidade não é somente falar de meio ambiente, né? A gente viu o aspecto ambiental, o aspecto econômico, o aspecto social, tá? E um depende do outro. Esse tripé não funciona sem nenhum aspecto. Tem que funcionar os 3 em comum, os 3 em conjunto, tá? Todos são importantes, não existe um que é mais importante do que o outro, tá? Então, vamos lá. Bom, nessa aula, vocês terão competências adquiridas com esse tema dessa aula, né? Nós vamos compreender o quê? As dimensões da ética e das 5 dimensões que a compõem, ter clara a necessidade do desenvolvimento de políticas voltadas à ética empresarial e às práticas corporativas sustentáveis e responsáveis, tá? E saber que as dimensões da ética são relacionadas e devem compor o quê? O cotidiano das empresas, de forma multicultural, respeitando as diferenças individuais, né, como as crenças, certo? As religiões, os gêneros, origem, formas de participação e interação dos indivíduos na sociedade. Beleza? Olha aí o Jack Souza falando que gostou do tema, pois fique à vontade, viu, Jack? Bom, das 5 dimensões da ética empresarial, nós vamos ter aqui uma introduçãozinha, umas considerações iniciais, e vamos iniciar aqui com essa frase, tá? À medida do progresso de uma nação,
assim como a medida do progresso de um indivíduo, deverá ser sempre o quê? Sua disposição para aprender com a experiência alheia. Disposição para aprender com a experiência alheia. Somos pessoas diferentes, somos indivíduos diferentes, cada ser humano é diferente, tá? Cada empresa é diferente, cada empresa possui o seu código de ética e conduta, né? Cada profissional é diferente, mesmo se eles forem da mesma área, né? O profissional é diferente, tá? Então, o que a gente tem que ter é uma disposição para quê? Para aprender, certo? Aprender com a experiência, aprender com as diferenças, e quando a gente fala aprender com a experiência, mesmo a experiência sendo diferente, tá? Por exemplo, fulano de tal tem uma experiência diferente da minha, tem uma visão diferente da minha, eu vou aprender o que com ele? Nós temos que aprender. Se a gente passar por uma situação como aquela pessoa passou, né? A gente já sabe mais ou menos como é a nossa atitude, como deveria ser a nossa atitude. É lógico que a gente não vai copiar a atitude do outro, porque cada um pensa diferente, cada um age diferente. E os resultados também vai ser diferente. Tá certo? Anne Caroline, boa tarde. Olha aí o Jack, interessante é que a ética é um tema que está relacionado com a moral, já que a moral é um conjunto de regras e éticas. É a reação, é a ação, né? Tem-se a moral, não moral, exatamente. Bom, a ética, olha só, pessoal, consiste em algo que muda conforme a sociedade, conforme a época, os conceitos e até conforme o grupo em que os indivíduos participam. É algo que muda, né? Por exemplo, se eu for trabalhar, né, em outra organização diferente da minha função aqui, minha ética vai mudar. Eu vou estar em outro ambiente. Se eu saio de Teresina, se eu saio do nosso estado do Piauí e vou morar lá no Rio Grande do Sul, eu vou mudar. O meu comportamento, Tauan, seja bem-vindo, o meu comportamento vai mudar. A minha visão, o que eu penso em relação a alguma coisa, vai mudar. Tá? Por quê? Porque eu estou em outra sociedade. Eu estou em outro local, que tem outras culturas, eu estou em outro estado, eu estou em outro grupo, convivendo com outro grupo, com outros indivíduos. Eu não posso levar o meu costume, o meu comportamento daqui, para outro estado que tem um comportamento totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Tá? Eu vou manter as minhas origens, mas eu tenho que saber como é que funciona aquele grupo social. Certo? Beleza? A ética está relacionada à situacionalidade, pois nosso comportamento muda de acordo com o ambiente, nosso comportamento muda. Tá? Jack, você foi criado de uma certa forma. Imagina aí você morando na casa de alguém que tem uma educação completamente diferente da sua. Vamos supor que você acorda 9h30 da manhã. Isso é só um exemplo. Não estou dizendo que você acorda 9h30 da manhã. Tá? Vamos supor que na sua casa ninguém tem o costume de acordar cedo. E aí você vai morar em outra casa de algum parente ou de um conhecido que a pessoa acorda 5h da manhã. Seu comportamento vai mudar. Né? Seus atos vão mudar, você vai reagir de outra forma. Certo? Então, essa sua conduta vai mudar, você vai passar a acordar cedo. O seu costume em casa é acordar tarde, mas você vai passar a acordar cedo. Então, muda. Tá? Vamos supor que você mora numa casa onde todo mundo, né, não senta na mesma hora para ter uma refeição. Vamos supor. Né? Tem famílias que só almoçam todo mundo reunido. Né? Então, vamos supor que todo mundo... A internet está travando um pouco. Vamos supor que todo mundo só almoça, todo mundo junto. Né? E aí você vai para outra casa que não tem isso, que não tem esse costume. Que cada um almoça no horário que tiver. Você vai ficar sentado esperando todo mundo se reunir? É capaz de passar a hora do almoço, chegar o que você tem que fazer, todo mundo sai para trabalhar e você ainda está lá esperando todo mundo se reunir. Né? Então, tem que mudar.
Você tem que acompanhar o ritmo, né? Lembrando que o seu costume é outro, lá na sua casa, tá? A ética corporativa varia conforme a empresa, né? De empresa para empresa. Ou o ambiente que uma empresa está inserida, pois é reflexo da sociedade, reflexo dos produtos que comercializa, da cultura interna e dos outros fatores que compõem este ambiente. Certo? Bom, a área Ciências Sociais estuda a vida social de indivíduos e de grupos de pessoas, sendo que a filosofia, tá, é uma das suas áreas. E a ética, ela está inserida onde? Nós já falamos nas aulas passadas. A ética, ela está inserida na filosofia, né? Bom, e a gente vai ver também conceitos de ética dentro das 5 dimensões de ética empresarial. Né? Nós já vimos durante muitas aulas que a ética tem origem grega, da palavra ethos, que significa o quê? Modo de ser. Ethos modo de ser. E representa o quê? As características de um grupo, tá? Portanto, representa a forma de agir de um coletivo ou, no caso de ética empresarial, tá? Ou a forma de agir de um indivíduo, quando é a ética profissional ou ética pessoal. É a forma de agir em relação à sua cultura e ao seu comportamento nessa sociedade. É a sua forma de agir diante de uma situação. Tá? Vamos supor que você está no trabalho, certo? E aí você recebe um comunicado que você vai ser afastado por um certo período de tempo. A sua maneira de reagir ou de agir, né, diante dessa situação mostra a sua ética. Mostra o seu modo de ser. Mostra a sua característica diante de uma diversidade. Tá? O conceito de ética, porém, evoluiu na história, podendo ser considerado caráter, olha só, pode ser considerado caráter ou conjunto de princípios e valores morais que norteiam a conduta humana na sociedade. Ou seja, o conjunto de princípios e valores morais que você tem vão nortear a sua conduta dentro da sociedade. E se você não tem princípios e nem valores morais, imagina aí a sua conduta na sociedade. Vai ser uma conduta totalmente antiética. Não é verdade? A ética possibilita uma melhor vida em grupo, nós já vimos sobre isso. A melhoria da sociedade e respeito dos indivíduos no contexto social. O que é que a ética possibilita? Boas relações interpessoais. Tá? A ética possibilita isso, tá? Uma melhor vida em grupo, uma melhoria nas relações que a gente tem. Certo? Beleza? Realmente a nossa conduta conta muito, Jack. A nossa ação em relação a alguma diversidade conta muito. Certo? A ética é reflexo da época. A ética é reflexo da sociedade. A ética é reflexo do avanço tecnológico, das relações e ações individuais, né? Enfim, do desenvolvimento de toda a sociedade. Não é possível pensar em aspectos éticos sem refletir sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento e sobre as estruturas internas da organização. Vamos lá. Vamos supor
Que você, eu já disse, já digo, olha aí, Gefredo Pacheco, boa tarde, sejam bem-vindos. Picos, boa tarde. Vamos supor que você, olha só, isso acontece muito, gente. Vamos supor que você está dentro de uma organização que trabalha com o tripé da sustentabilidade. Olha só. O que foi que vocês aprenderam sobre o tripé da sustentabilidade que a gente já deu aula aqui? São 3 aspectos: econômico, ambiental e social, né? E aí a empresa diz o seguinte: nenhum funcionário, né, deve tomar água, né, em copo descartável. Tá? Nenhum funcionário deve tomar água em copo descartável. Aí a empresa tem, né? Eita, gente, aqui a professora está aqui com a garganta irritada e aqui o nariz aqui coçando com vontade de espirrar. Ai, tá frio aqui. Vamos lá. Nenhum funcionário deve consumir tomar água com o copo descartável. E aí, você chega na empresa com copo descartável. É o seu costume. Você vem lá de fora, né? Tomando água no copo descartável. Olha aí, bebe café para aquecer, professora. Procurei o cafezinho, Jack. Gente, o Jack sabe que a professora gosta de café. Procurei o cafezinho, mas não tinha ali, não. Bom, aí você chega com um copo descartável ou uma garrafa descartável. Né? Aí você vai e joga ali na lixeira do seu departamento. Certo? Você joga. No final do dia, a pessoa responsável para recolher os resíduos gerados, para recolher o lixo, né, vai encontrar algo descartável, vai encontrar plástico. E aí a pessoa que recolheu o lixo vai pensar o seguinte: quem for o funcionário que utilizou copo descartável, quem for o funcionário que jogou essa garrafa essa garrafa PET no lixo, né? Isso vai gerar uma divergência, isso vai gerar uma confusão dentro da empresa. Né? Porque, pela norma de conduta, pelo código de ética, tá? Não se pode usar. Né? Principalmente quando se trabalha com essa questão da sustentabilidade, essa questão ambiental. Tá? Então, quando a gente fala de ética, para seguir, né, para ter um bom desenvolvimento, né, organizacional, a gente tem que cumprir, gente. A gente tem que cumprir, porque temos direitos, mas temos deveres. Né? O problema é que o ser humano ele só quer ter direito, não é verdade? A maioria das pessoas só querem ter direito. E o dever que a gente tem que ter? E o dever, e o cuidado, né? E o comprometimento e a responsabilidade que a gente tem com o nosso ambiente de trabalho. Né? Se eu dependo daquele ambiente de trabalho ali, né, eu tenho que zelar por ele. Eu tenho que cumprir o código de ética. Certo? Bom, embora deva ter forte influência na construção das normas e leis, a ética tem forte influência na construção das normas e leis. A ética não deve ser confundida com normas e leis. Né? Pois também são reflexo da sociedade em que estão inseridas e servem para melhorar o ambiente, inclusive em relação aos aspectos éticos. Né? Olha aí, por isso que o pessoal de recursos humanos tem dificuldade em recrutar um candidato que possua valores compatíveis com os da empresa. Né? Tem dificuldade. Pessoal, até nas entrevistas hoje, né? Nas entrevistas hoje, eles botam lá, por exemplo, tem empresa, isso depende muito, mas vocês já vão preparados, né? O Jack sabe que sempre os professores dão um exemplo aqui de como preparar vocês. Em seleções, em entrevistas, ou tem empresas que fazem redação, né? E botam um tema muito atual, né? E tem outras empresas que colocam 2 situações, como você, como profissional, como é que você agiria naquela situação. Pela sua resposta, ele já sabe se você, ele já analisa você como profissional. Certo? Olha aí,
os candidatos possuem valores diferentes das organizações. Exatamente, porque somos diferentes. O que cabe é se adequar aos valores das organizações. Né? A roupa conta na hora do recrutamento, a vestimenta, né? Como você se apresenta, certo? Tem gente que não gosta de se arrumar, não é? Eu gosto muito, pessoal, né, de andar de rasteirinha. Não é chinelo, não. Chinelo eu ando, vou no supermercado de chinelo, né? Mas eu gosto muito de andar de rasteirinha. E eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque às vezes eu vou em alguns órgãos, né, resolver algo, e eu tenho que lembrar, opa, eu não posso ir de rasteirinha, não. Né? Eu não posso ir com sandalinha rasteira básica, não. Eu não vou para um shopping. Eu vou me apresentar numa organização, vou me apresentar num órgão, eu vou resolver alguma coisa. Né? Eu vou fazer um seminário, eu vou dar uma palestra. Então, tem gente que acha isso besteira. Tem gente que acha besteira. Mas não é besteira, não, gente. A gente já tem que mostrar a nossa imagem. Né? Roupa amassada, roupa suja, prestem atenção. Né? Roupa desbotada, prestem atenção, certo? Falei recentemente, engraçado que eu falei recentemente para minha filha, né? Ela viu agora nesse segundo semestre que ia ter muitos seminários na faculdade. E aí eu falei o seguinte, olha, presta atenção que seminário, você não vai botar uma calça rasgada, desfiada para apresentar seminário, não. Você não vai de rasteirinha, de chinelinho, né? Aqueles chinelinhos que é só a parte da frente coberta, a blusinha de malha, como se tivesse indo bem. Não, você vai social. Você vai apresentar em um seminário. Aí ela disse assim: "Ah, mãe, besteira". Aí o primeiro grupo que se apresentou no seminário, o que é que aconteceu? Ela viu. Eu disse assim: "Observe os outros grupos e observe a vestimenta. Isso conta muito". Tá? Muito mesmo, independente da área que vocês estão fazendo. Ok? Certo? Ó, é bom evitar gírias na hora de uma entrevista de emprego. Né? É bom evitar gírias. Se conhecer o entrevistador na hora do emprego da seleção, se for amigo, nada de amizade naquele momento. Você não pode demonstrar que é amiguinho. Né? Nada de brincadeirinha, nada de tapinha nas costas. Beleza? Tem que prestar muita atenção nisso. Bom, as 5 dimensões da ética empresarial, necessidade de desenvolver políticas corporativas. Quando a gente fala de desenvolver políticas corporativas, a gente lembra de quê? De uma aula que a gente falou sobre a implantação de uma política corporativa, sobre a implantação de um código de ética rígido, que era o compliance. Não é verdade? Falei aqui que algumas organizações estão implantando compliance. Para implantar um compliance, né, ele tem que seguir, ele vai implantar, ele vai seguir. Isso quer dizer o quê? Que todo o processo produtivo, tá, dentro daquela organização e todos os funcionários, eles são treinados, qualificados e capacitados, certo? Para que haja a implantação de um compliance. Para todos tomarem conhecimento do que é uma ética rígida, do que é se ter ética dentro do ambiente organizacional. Tá? Pessoal, uma atitude antiética, ela gera um desconforto em toda a organização. Tá? Um funcionário que não tem ética, ele não tem ética com aquele funcionário, aquele colega de trabalho, que pegou como vítima, tá? Ele simplesmente, ele atinge a todos. Todos ficam sabendo do comportamento desse funcionário. E isso não é bom, tá? Porque o que você tem que manter de bom na empresa é a sua imagem. A imagem também, a empresa também, ela se preocupa com a imagem dela no mercado de trabalho. Então, para ela ter uma boa imagem, né, para ela se manter competitiva, ela quer o quê dentro da empresa dela? Vocês, se tivessem uma empresa, vocês queriam funcionários sem ética? Eu não queria. Eu não queria de maneira alguma. Tá? Se eu tivesse uma organização, se eu tivesse uma empresa, se eu fosse empresária, né, e mantivesse um empreendimento, eu iria seguir firme essa questão de ética.
tá? Necessidade de desenvolver políticas corporativas éticas, tá? Não só desenvolver, mas cumprir com o código de ética. E não é só ter o código de ética escrito ali, engavetado, não. Ah, minha empresa tem o código de ética. Sim, cadê? Né? Ao funcionário pergunta, o funcionário não tem acesso ao código de ética. Né? Necessidade de desenvolver políticas corporativas sustentáveis. Políticas corporativas sustentáveis que atinjam, né, o aspecto econômico, o aspecto ambiental e o aspecto social. E políticas corporativas multiculturais, tá? Raças, religiões, etc. Certo? Bom, as 5 dimensões da ética empresarial. A globalização mundial, tá? E as diferenças individuais são aspectos que se desenvolvem de maneira combinada e paralela. Tá? De forma que as pessoas, as empresas e o Estado devem se unir com o objetivo de construir uma sociedade mais justa. Olha aí, ó. Pessoas mais empresas mais Estado. Esses 3 aqui devem se unir, né? Devem se unir com o objetivo de quê? De construir uma sociedade mais justa, uma sociedade solidária, uma sociedade ética, sustentável e com responsabilidade social. Isso é maravilhoso, tá? Uma sociedade justa, quem não quer? Uma sociedade solidária, quem é que não quer uma sociedade solidária? Quem não quer uma sociedade ética? Quem não quer uma sociedade sustentável? E quem não quer uma sociedade com responsabilidade social? Né? E isso é responsabilidade de quem? Desses 3 pontos aqui se unirem, pessoas, empresas e Estado. Né? Mas aí tá uma coisa. Olha só. Tá difícil isso aqui, né? Todo dia a gente vê casos e casos, né, que mostram a piora de uma sociedade mais justa. A gente não vê solidariedade, a gente não vê ética, a gente não vê sustentabilidade e a gente não vê a responsabilidade social. Né? Por que isso ocorre? A começar que nós temos direitos e deveres. Na Constituição diz o quê? Que todos nós somos iguais perante a lei. Será? Será que somos iguais perante a lei? Isso ocorre porque muitos funcionários que têm ética e agem com ética dentro de uma empresa acabam sendo demitidos. Acabam sendo mal vistos. Né? Pessoas que querem agir corretamente acabam sendo criticadas na sociedade porque são as consideradas, quer ser certinho. Né? Gente, eu já ouvi muito isso. Quando eu comecei a trabalhar na minha área, né, é lógico que eu seguia o que estava ali dizendo, o que era certo. E aí, quando vinha algo para mim que não dava para eu fazer, eu dizia, isso aqui é errado eu fazer. Tu quer ser a certinha. Eu me sentia, gente, eu era mais nova, né? Eu me sentia tão diminuída, né, que eu ficava assim, e aí, eu estou fazendo certo e não vou trabalhar, não vou continuar nessa equipe, e eu fazendo certo não vou continuar. Né? E isso, de uma certa forma, naquela época, eu era mais nova, eu era adolescente, e isso me revoltou um pouco. Né?
Me revoltou ao ponto de, quando chegava em alguma roda alguma roda de amigos falando de injustiça, eu falava assim, só quem ganha mesmo é quem faz injustiça. Só os injustos mesmo que faz coisa errada é que consegue alguma coisa. Vocês acreditam nisso? Que eu tive uma vez esse pensamento? Eu acho que muitos têm esse pensamento, né? Então, a gente vê alguém fazendo coisa errada, quando a gente vê fazendo a coisa errada, a coisa que é antiético considerado nessa visão aí das dimensões da ética empresarial, quando a gente vê uma atitude antiética e vê também que não acontece nada com essa pessoa que teve uma atitude antiética, a gente pensa o quê? Se ele fez isso ou faz isso durante anos e nunca aconteceu nada, eu vou fazer também. Não é verdade? Muitos não pensam assim, né? E aí todo mundo começa a fazer errado. Todo mundo começa a fazer errado. Então não tem como manter, né, esses 3 pontos principais aqui: pessoas, empresas e Estado. Se a lei valesse para todos, se realmente todos fossem iguais perante a lei, a gente vê que nem todos são iguais perante a lei, aí sim, isso aqui poderia começar bem, né? Vocês já ouviram aquele ditado, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco? Não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? É justamente isso. Se fulano fez isso, se teve direito disso, fulano também vai ter direito, né? Às vezes a vida não parece justa, pois às vezes nos sentimos injustiçados. Exatamente. Quem faz o errado pagará com mais. Exatamente. Já ouviu esse ditado, né? Pois é, o mesmo pau que dá em Chico é o mesmo pau que dá em Francisco. Direitos iguais, né? Então, se a lei é igual perante a todos, né? Então a gente tem que ver isso aí. Bom, as diferenças individuais citadas existem devido às desigualdades sociais, econômicas, culturais, religiosas, raciais e até comportamentais ou históricas. Não é possível continuar o desenvolvimento e a construção da sociedade sendo indiferente a essas questões, né? Portanto, é necessária a criação de políticas públicas e institucionais que contemplem o terceiro setor, as entidades governamentais, as empresas, as pessoas físicas, enfim, toda a sociedade. Criação de políticas públicas. Quem foi meu aluno, como o Jack Souza, e quem é meu aluno agora, eu sempre falo: políticas públicas existem, muitas, né? Leis existem, normas existem. O que é que falta? Fazer cumprir, tá? Certo? Então é por isso que a gente... Boa tarde, Andra Mendes. É por isso que a gente fica assim a pensar, né? Eu vou agir com ética, eu sou formado, eu tenho o meu código de ética profissional, eu vou trabalhar com ética, eu vou seguir a ética, o código de conduta da empresa, né? Tem gente que fala isso. Mas e aí? Essas políticas, essa empresa segue o código de ética da empresa? A própria empresa segue? O gestor segue? O coordenador, o seu chefe segue? Porque o exemplo tem que vir dele. É lógico que vocês têm o código de ética de vocês. Vocês têm a ética pessoal e profissional de vocês, né? Mas o exemplo dentro da organização é o exemplo do chefe, tá? Bom, e aí a gente entra aqui nas 5 dimensões da ética empresarial, tá? Olha só, quando a gente fala da sustentabilidade, que é uma dimensão, é uma das dimensões, né? Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente tem 3 aspectos, né? A gente tem o aspecto ambiental, tem o aspecto social e tem o aspecto econômico. Se tirar um aspecto desse, a sustentabilidade funciona? Não. Qual desses 3 é mais importante? Não tem dizer qual desses 3 é mais importante. Todos são importantes. Todos têm a sua importância. Não tem um mais importante do que o outro, tá? Depois temos
Outra dimensão que é a governança corporativa. Tá? Temos o aprendizado contínuo, que esse aprendizado contínuo é onde entra o quê? Qualificação, capacitação, treinamento, né? Ter curiosidade de aprender. Né? Aprender não só com a atividade que você já tem na formação, aprender com o outro, aprender com a empresa. Tá? Inovação. A inovação vem do aprendizado. Você vai aprendendo, certo? Olha aí, Isabela Rocha tá sem som, Isnaba? Aqui tá ok, Isabela. Vê se não é aí, tá bom? Inovação vem do aprendizado, vem do conhecimento. A partir do momento que você vai aumentando o seu aprendizado, vai aumentando o seu conhecimento, você está inovando. Respeito à multicultura, gente. Pessoal, respeito é tudo. Tá? Não existe empatia, não existe carinho, não existe afeto, não existe amor, não existe confiança se não existe respeito. Respeito é a base. Tá? É aquela tal coisa dentro do ambiente organizacional, o que eu não quero para mim, eu não faço para o meu colega de trabalho. Tá? Meu colega de trabalho é autista? Eu vou discriminar? Não. A empresa também não deve. Né? Meu colega de trabalho é evangélico? Eu vou discriminar? Não. De maneira alguma. Meu colega de trabalho, né, é espírita? É umbandista? Né? É kardecista? Né? É crente? Eu vou discriminar? Não. Meu colega de trabalho é índio? Eu vou discriminar? Também não. Então, temos que respeitar essa multicultura. Meu colega de trabalho não trabalha nos sábados por conta da religião, não tem isso? Né? A organização tem que estar por dentro disso. Vai contratar e a pessoa diz, olha, eu guardo os sábados. Né? Eu não posso, certo? Aqui em Picos, está com algum problema no som? Não está com problema no som, Picos. Aqui em Picos está saindo só a imagem. Olha aí, Isnaba. Diz que em Picos o som está ok aqui? O áudio está ok, viu, gente? O áudio está ok, deve ser aí, tá? Beleza? Olha, assistam pelo YouTube, qualquer coisa, viu? Para ver se o áudio melhora. Então, nós não devemos discriminar ninguém, tá? Temos que respeitar. Bom, inicialmente, enfocamos o conceito de ética, agora vamos abordar as 5 dimensões da ética empresarial, que são a sustentabilidade, o respeito, a multicultura, o aprendizado contínuo, a inovação e a governança corporativa. E aí vocês podem se perguntar, professora, qual é o primeiro? Não tem esse negócio de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? Não tem uma colocação, certo? Não tem uma ordenação aqui. Isso aqui são os 5. Tem que ter os 5. Certo? Bom, dentro da sustentabilidade, nós temos o tripé. Tripé da sustentabilidade. Bom, as 5 dimensões de ética empresarial são resultantes das experiências corporativas, da vivência e de pesquisas com o objetivo de elaborar e implantar políticas institucionais. Ah, professora, então as 5 dimensões aqui, elas são resultantes das experiências corporativas, do que acontece dentro da corporação, do que acontece dentro da organização, do que acontece de bom e de ruim. Por que bom e ruim, professora? Porque a partir das experiências corporativas, durante o desenvolvimento, durante o processo produtivo, é que você vai ver o que está errado. Tá? Você vê o que está errado e conserta. Ninguém continua um trabalho que tem erros. Porque senão, quando chegar lá no final,
o resultado não vai ser aquele esperado que está lá no planejamento. Tá? Resultante da vivência de pesquisas, a vivência daquele ambiente de trabalho, a vivência com o colega de trabalho. E as pesquisas é porque todo mundo, né, tem o quê? O aprendizado contínuo. Bom, as dimensões podem ser classificadas para definir a abordagem, e dentro dessa definição de abordagem, nós temos a sustentabilidade e o respeito à multicultura, onde servem para definir os limites da ética corporativa. Tá? Então, a sustentabilidade e o respeito à multicultura serve para definir os limites da ética corporativa. Podemos também classificar em operacionais e de desenvolvimento. Operacionais e de desenvolvimento. Né? Temos a governança corporativa, o aprendizado contínuo e a inovação, que são utilizadas para quê? Para conseguir operacionalizar, tá, as práticas de ética corporativa com acompanhamento do desenvolvimento da sociedade que está inserida, né, e do mundo globalizado, certo? O Jack, essas 5 dimensões são iguais, né? Os pneus de carro, não tem mais importante que o outro, é preciso todos os 4, exatamente, tá? É como o tripé. Bom, dentro dessa questão de dimensões de ética empresarial, tá? Toda atividade, toda implantação de algo dentro da organização, né? Tudo que a gente vai desenvolver até dentro do ambiente familiar, o ambiente escolar, né? Nós temos desafios, certo? Então, aqui nós vamos ver desafios das instituições em relação à ética corporativa. Quais são os desafios? Né? Bom, atualizar suas políticas e práticas de forma tão rápida que consigam atender a sociedade atual que está sofrendo profundas e rápidas transformações. A sociedade atual está sofrendo profundas e rápidas transformações. Né? E com isso nós temos que atualizar as políticas e práticas de forma rápida. Pessoal, se já existe práticas, existe políticas, existe leis e não são cumpridas, né? Vocês acham que atualizar, renovar, revogar vai ser cumprida? As leis não estão acompanhando essa rapidez de transformação. Tem organização que não está acompanhando essa rapidez de transformação na sociedade. É por isso que as organizações têm que ter cuidado em sempre estar constantemente aprendendo, procurando inovações, né? Aumentando o conhecimento em tecnologias, capacitando os funcionários, né? Treinando os funcionários. Né? Empresas que capacitam, que treinam funcionários, elas mantêm aqueles funcionários, elas retêm os profissionais. Né? E o profissional se sente motivado. Um profissional motivado, ele não vai querer sair daquela organização, não. Um profissional motivado, ele vai trabalhar tão bem que a produtividade dele, do setor e da própria empresa vai aumentar. Né? E é isso que as organizações têm que pensar. As mudanças impactam diariamente em questões éticas e, consequentemente, nas legislações. Se impacta na questão ética, vai impactar na legislação, nas normas, nas ações e nas demandas. Por quê, professora? Vamos falar uma atitude antiética, assédio moral. É uma questão ética. Né? Então, se diariamente isso impacta uma organização, consequentemente vai impactar aqui nessa questão de legislação, de norma. A empresa vai começar a estudar uma maneira, pesquisar uma maneira de diminuir a questão de assédio moral, que é uma atividade, que é uma questão antiética. Tá? Cajazeiras, boa tarde, seja bem-vindo. Beleza?
Exemplo. Olha só. Países desenvolverem ou revisarem. Isso aqui é um exemplo, tá? Desenvolver ou revisarem as leis sobre temas muito atuais, como plágio. Desenvolver ou revisar as leis sobre plágio, né? O fato de um funcionário, olha aí a pergunta do Jack. O fato de um funcionário ir para a empresa sem a máscara durante a época de pandemia seria um bom exemplo? Sim, falta de ética. Porque pela norma de conduta da empresa, já diz lá, época de pandemia, o funcionário tem que ir de máscara, com equipamento de proteção individual, né? Isso é para o bem do funcionário e para o bem coletivo. Então, isso é falta de ética. Se você vai, né, para a empresa, bate o pé dizendo, né, não uso máscara, é antiético. É a mesma coisa da empresa simplesmente dizer o seguinte, né? Todos têm que fazer teste. Tem uma empresa que colocou lá como obrigação o funcionário apresentar na entrada, na catraca lá da empresa, né? Do prédio. O funcionário apresentar o cartão de vacina, né? E também se vacinar. Não, o cartão de vacina e fazer o teste. Teve gente que nem se vacinou, né? Como é que ia apresentar o cartão de vacina? Então, foi uma confusão danada nessa empresa para o funcionário entrar, né? E o funcionário não podia ser impedido de trabalhar, né? Então, que gerou uma questão jurídica, né? Foi para a questão jurídica, para o setor jurídico da empresa, né? O funcionário estava ali, saudável, querendo trabalhar, mas foi impedido porque não apresentou o cartão de vacina, né? Foi impedido porque não quis fazer o teste. Então, tem que ver essa questão de lei, tem que revisar como é esse código, né? O famoso EPI falando em segurança no ambiente de trabalho, nas aulas, as aulas de segurança do trabalho, né, Jack? Saudade daquelas aulas. Bom, sim, desenvolver, revisar em lei sobre plágio. Plágio a gente sabe que sempre está acontecendo, né? É crime, plágio é crime. Você fazer um trabalho final, né, copiando um trabalho que já existe, é crime, né? Tem a lei dos direitos autorais, certo? Pirataria industrial, ações discriminatórias, o preconceito e a discriminação, por exemplo, né? Meio ambiente ou responsabilidade social. Tem que ser revisada, gente. Revisada, tem que ser cumprida. Vocês viram recentemente uma história aí, né, de um restaurante onde tinha uma portuguesa que simplesmente ofendeu a filha daquele casal de atores, o Bruno Gagliasso, né, e a jovem, não sei como é o nome da esposa dele, que ofendeu a filhinha deles, né, uma portuguesa, num restaurante, né? O restaurante é o quê? É uma empresa. Restaurante é uma organização. Eu já falo isso para meus alunos. O Jack sabe, foi meu aluno, sabe, né? O restaurante é uma empresa, né? Então, essa empresa, ela tem um código de ética. Ela tem normas de conduta, né? Se algo acontecer com seus clientes, ela tem uma norma de conduta. O cliente, ele chega ali, ele não vai sentar com os pés na mesa, né? A pessoa tem que ter ética, tem que ter um comportamento dentro de um restaurante, não é verdade? Pois essa ação aí, discriminatória, né, a empresa tem que tomar providências. O que é que a empresa fez? Vocês viram essa reportagem? A empresa cedeu as imagens para a polícia e para a justiça, para os advogados, cedeu as imagens, a empresa simplesmente disse que o que precisasse, os garçons, né, de testemunha, o que precisasse, a empresa não viu, passou no Fantástico. Né, passou no Fantástico, mostrou. Na internet, se você pesquisar, você vai ver, né? Filha do Bruno Gagliasso num restaurante, foi ofendido e tudo. Então,
A mulher, a portuguesa, ficou surpresa por quê? Porque a mãe era branca. Né? A atriz foi lá, tomou as dores defendendo a filha. Né? Então, a mulher ficou surpresa. Porque o branco ele não espera que o outro branco vá defender. Né? Isso acontece. Gente, o problema, a lei existe. Está sendo cumprida? Não está. As pessoas não querem aprender. E a gente se revolta. Porque está bem aí, a gente instruída, gente que sabe ler, que tem instrução, e aí faz uma ação discriminatória dessa. Por quê? Porque já normalizaram. Diz assim, é cultural. Gente, não é nada de cultural, não. Me desculpe a expressão, mas é falta de vergonha na cara. Ter uma lei, né? Tem uma lei, a pessoa sabe ler, sabe que ali tem punição, né? Gera questões judiciais e ainda é preconceituoso. Né? Então, é complicado, certo? Então, muito cuidado, até em formas de falar, né? Direcionar. Né? Olha, eu estava num certo local, eu presenciei uma cena, né? Eu estava com um amigo meu, né? A mesa estava cheia de amigos, né? Se encontraram amigos e tal, tal. E quem não tem, né? Eu tenho amigos homossexuais. Estava na mesa. E passou uma pessoa, em vez de falar o nome dele, em vez de tratar ele bem, usou um termo muito pejorativo. Né? A forma de falar, a forma que chamaram ele. Gente, foi confusão. Eu nunca tinha visto uma confusão dessa. Eu estava na mesa e presenciei. E dei toda a razão para o meu amigo. Né? Todo mundo da mesa ficou a favor dele, lógico. Ele tem nome. Tá? Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem boa educação, ele é formado. Ele é um dos melhores profissionais na área que ele exerce. Né? Reconhecido aqui na cidade. Aí a pessoa passa com piadinhas, com apelidos pejorativos por conta da opção sexual dele. Né? Foi confusão. Né? Então, tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado quando vocês forem se dirigir para algum colega. Né? Mas foi brincadeira, eu estou brincando, nós somos amigos. Ó, o dedinho. Não vá com essa, não. Olha o respeito. Tá? Certo? Há também a necessidade de revisão da regulamentação de aspectos comportamentais relativos a crimes comuns, direitos sociais e outros. A necessidade legal de revisão é fruto desse desenvolvimento social, uma sociedade muito mais ágil, com muita rapidez de comunicações e transportes, muitas influências e trocas culturais com alta tecnologia e com uma busca desenfreada de alguns pelo lucro e pelo poder. Está aqui o problema. Busca desenfreada pelo lucro e pelo poder, muitas vezes, né, passa por cima de leis. Né? Um exemplo, questão ambiental. Quantas empresas não estão aí com um impactando negativamente o meio ambiente, né? São vistoriadas, precisam ser multadas e por conta de lucro e de poder, não são multadas, não recebem multas. Né? E vai passando. E vai impactando o meio ambiente, né? E vai prejudicando o aspecto social, né? Porque não visa a sustentabilidade. É só propaganda. Às vezes a empresa diz assim, trabalho sustentável, conversa, né? Porque está impactando o meio ambiente, não estão fazendo nada para diminuir esse impacto, está prejudicando a sociedade, o aspecto social. Se está prejudicando o aspecto social, os outros vão ser prejudicados também. O econômico ambiental. Então, isso tudo é por quê? Por causa de lucro, busca pelo lucro e pelo poder. Uma empresa pode fechar suas portas por conta de multa ambiental. Eu já falei isso para os meus alunos. Né? Uma empresa no Maranhão, de fabricação de cimento, fechou as portas, decretou falência por conta de multas ambientais e multas trabalhistas. Né? Mas o maior foi a multa ambiental.
certo? Essa preocupação reflete nas empresas que devem rever diversos aspectos. Políticas internas, tá? Tem que ser revista a política interna da empresa, né? Se está acontecendo, se tem um código de ética, se estão implantando gestão de qualidade, se estão implantando código de ética rígido, se estão implantando compliance e não está adiantando nada, né? Então tem que rever as políticas internas, certo? Uma empresa de caneta, no caso a BIC, que trabalha com a sustentabilidade ambiental. Viu uma empresa, né? Interessante. Código de conduta empresarial. O código de conduta empresarial, ele não pode só estar impresso e guardado na gaveta e quando for solicitado, ele vai sair da gaveta, não. Ele tem que ser revisto sempre. Ocorreu um problema, pega o código de ética, o código de conduta da empresa, né? Vê em que situação essa situação aqui se enquadra, né? Vamos organizar, vamos ajeitar, tá? Olha aí, os resíduos são utilizados para fazer mais canetas. Isso é muito interessante, né? Redução de resíduos, reutilização, né? Processo produtivo, certificações e forma de preservar o meio ambiente. A empresa que busca certificação, olha só. Glaciele Souza, boa tarde, Cajazeiras do Piauí. Boa tarde, seja bem-vinda. Uma empresa que busca certificação, gente, essa empresa ela está cumprindo com as normas implantadas, tá? Ela tem que cumprir realmente com a gestão de qualidade total. Quando a gente fala de ética, a ética está lá dentro da questão de qualidade total, viu? Da gestão, tá? Porque a gestão ela quer o quê? Ela quer o comprometimento do funcionário, a gestão ela motiva o funcionário, ela treina os funcionários, ela capacita os funcionários se sentem mais motivados e isso faz com que? Com que aumente a produtividade da empresa, né? Então, é um bem comum, certo? Beleza? Nós voltamos já já para dar continuidade à nossa aula.